Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e nós iremos ler os versos de 25 até o verso de número 2 do capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós iremos ler os versos de 25 até o verso de número 2 do capítulo 5. Eu lerei os versos e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Vamos orar. Senhor, dá-nos graça nesse instante. Sua palavra foi lida mais uma vez e agora com o propósito da pregação. Ilumine nossa mente, nosso coração, dê-nos a Tua bênção, a fim de que de fato Teu Espírito nos confronte e ao mesmo tempo nos anime a experimentar, a desfrutar e viver todas as graças e dádivas das quais o Teu Filho, o Senhor Jesus, alcançou para nós naquela cruz. Sê conosco então, Pai. Fala ao nosso coração e opera grandes mudanças no nosso ser, a fim de nos parecermos cada vez mais com o Teu Santo Filho. Sê com esse Teu servo, dá-me graça, me ajude a pregar a palavra e que minhas faltas, meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Tua voz. Então, somente ser misericordioso, tanto para com eles quanto para comigo. Em Cristo eu te peço. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler, está dentro então de uma grande sessão que os irmãos têm acompanhado nos últimos domingos, que falam sobre o nosso modelo de vida, qual é o padrão da vida cristã, de que maneira os crentes devem se portar nessa terra e de que forma os homens os reconhecerão em seus procedimentos. Nos versos anteriores, de 17 a 24, do qual eu tratei no domingo não passado, no outro domingo, o apóstolo Paulo nos instruiu sobre essa dinâmica da santificação, que é despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, que se refaz em verdade e justiça procedentes de Jesus Cristo. A partir de agora, o apóstolo vai começar a tocar em áreas da vida de maneira mais prática, a fim de nos ilustrar o que significa esse despir-se do velho homem e o que significa esse revestir-se do novo homem,
Então, ele nos dá algumas ordens, alguns mandamentos, a fim de nos ilustrar melhor o que significa isso. E ele faz isso de um modo muito interessante. Ele nos dá uma ordem negativa, não faça isso. Depois nos dá uma ordem positiva, faça aquilo. E depois nos dá uma razão anexa, uma razão que serve para nos estimular a obediência e nos aponta, então, o efeito dessa obediência. Então, por exemplo, verso 5 ele diz: deixe a mentira, fale a verdade. Qual é a razão? Porque sois membros uns dos outros. Então, nessa tríade, o apóstolo nos instruirá a como de fato abandonar o pecado, nos despindo do velho homem, e como nos revestiremos mais do novo homem que se faz na pessoa de Jesus Cristo, nosso eterno e suficiente Salvador. Mas antes de adentrar o texto, eu preciso instruir os irmãos quanto a uma questão que muito se tem falado nos nossos dias, que é a questão do legalismo. Nós vamos entrar em áreas aonde vai mexer com coisas práticas e vai tocar numa área muito sensível, que é a área da liberdade cristã. E é muito comum, quando os assuntos tocam nessa área, nós ouvirmos falar sobre legalismo, ou pelo menos a menção da palavra legalismo. Mas o que é legalismo? O que significa ser um legalista? Alguns dizem que é ser como os fariseus. Será que é verdade? Será que não é? Pois bem, deixe-me instruí-los acerca disso para podermos adentrar ao texto. A Bíblia nos diz então que a vida cristã deve ser vivida de forma prática e profunda. E a profundidade da vida cristã não se dá no seu tempo de duração, mas na comunhão que se tem com Deus e com os meios que Ele estabeleceu para que esta comunhão acontecesse. Por esta razão, aqueles que dizem que legalismo é repetição de algumas coisas, isso na verdade não é verdade. Se fosse por isso, nós não poderíamos cultuar a Deus dominicalmente, porque o culto é repetido dominicalmente. Se legalismo é a repetição de algumas coisas, por que nós oramos diariamente? A palavra exorta dizendo: orai sem cessar. Veja, quando nós dizemos que o legalismo está na repetição, nós estamos adquirindo um conceito mundano e de Satanás, que é exatamente de trocar o foco. O legalismo não está na coisa, está no coração. É diferente. Portanto, legalismo não é repetir alguma coisa. Na verdade, legalismo é definido pelas Escrituras, como o próprio Paulo nos diz em Gálatas. Abra aí sua Bíblia, por favor. Gálatas 3, 21. O apóstolo Paulo nos define o legalismo dizendo o seguinte: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Então Paulo esclarece um princípio e diz: o que nos impede de adorar a Deus não é a lei, é o nosso pecado. Por isso a lei não é contrária às promessas. O que nos impede de ter comunhão com Deus não é a lei, é o pecado. Por isso que o legalismo não está em repetir, mas está no pecador que pode fazer coisas. Mas observe o seguinte: mas o que é legalismo, Paulo? Então Paulo nos diz: porque, verso 21, parte B, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, ou de lei. Então, Paulo nos define o legalismo dizendo o seguinte: o legalismo nada mais é do que o coração de um homem ou de uma mulher ausente da fé salvadora, que busca, na obediência a alguma coisa, a justificação própria de seus pecados. É possível ter um membro da igreja legalista? É possível.
se ele não for crente em Cristo Jesus, mas apenas ter aderido à igreja de modo nominal e não ter mudanças em seus corações ou em seu coração, tudo o que ele fizer será legalismo. Suas orações, suas leituras, seu culto, a devolução de suas ofertas ou dízimos, tudo será legalismo. Cantar, orar, tudo. Entendem? Porque o legalismo está num coração ausente de fé, vazio da presença do Espírito, mas de modo errado, busca nas suas próprias obras sua auto-justificação. Por isso Paulo disse: a lei não foi promulgada para dar vida, porque se assim fosse, a justiça emanaria dela. A lei foi promulgada para o transformar, o aperfeiçoar, o ajuntar do crente remido com Deus, e não o contrário. Então, como é que eu sei que eu sou um legalista, pastor? Simples. Examine o seu coração e veja se você faz algo para agradar o seu Cristo que o salvou, ou se você faz algo para agradar a você mesmo, a fim de se salvar. E nós conhecemos qual a motivação do nosso coração para fazermos as coisas. Então, você saberá quem é legalista. Basta examinar. Coração transformado pode fazer coisas erradas, é verdade. Mas o legalismo é caracterizado pela ausência de fé e a busca da justificação nas suas próprias obras. Por isso, certa feita, o Senhor Jesus, advertindo os seus discípulos, citou um exemplo dos fariseus e disse: eles dão dízimo do comínio e do endro, mas são negligentes na misericórdia e no amor. Então Jesus disse aos discípulos: não sejam como os fariseus, só ame e seja misericordioso, não dizime. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse aos seus discípulos: fazei estas coisas, ou seja, devolvam o dízimo do endro e do comínio, mas não negligenciem a misericórdia e o amor. Dito isso, vamos observar o texto, a fim de que Cristo nos pastoreie e nos instrua quanto às mudanças das quais devem acontecer em nossa vida. No verso 25, o apóstolo então inicia essa sua ilustração do despir e do vestir-se, dizendo o seguinte: deixe a mentira. Deixe a mentira. A mentira é uma obra do velho homem. A mentira é uma obra que agrada o coração do homem sem Cristo. Deixe a mentira. A ideia da mentira aqui engloba todo tipo de falsidade. Então, a palavra de Deus é: deixe a falsidade. Abandone qualquer coisa que tenha pacto ou relacionamento com a falsidade, qualquer coisa que envolva falsidade. Quando Paulo disse deixe a mentira ou deixe a falsidade, ele não está falando em um aspecto abstrato. Ele está falando de todas as falsidades possíveis e praticáveis, porque estas se encontram contra a verdade de Deus. Então ele não está dizendo: talvez você quisesse dizer aquilo, mas era outra coisa. Não, não é abstrato, é algo real. É qualquer coisa revestido, imbuído de falsidade. Isso é contra a verdade de Deus que está em Jesus Cristo. Eu vou lhe dar um exemplo. Um pregador presbiteriano do século 18, 19, não lembro agora, chamado John Gill. Ele disse o seguinte: a mentira ou a falsidade
é exatamente o desacordo voluntário entre a mente e a fala, com o propósito de enganar. É o desacordo voluntário, com propósito, entre a mente e a fala. Talvez alguém diga: pastor, eu não minto. Vamos fazer um teste. Você já disse alguma vez algo para alguém, sendo que na sua mente o que você queria dizer era completamente o contrário? E exclua a ideia de má compreensão. Foi-lhe perguntado algo e você disse tal coisa, mas a mente dizia outra. Como é o nome disso? É mentira, falsidade. A palavra proíbe qualquer tipo de falsidade. Pensamentos que se revestem também de falsidade, juramentos, coisas dessa natureza. Tudo deve ser abandonado por nós, porque não está de acordo com a nossa nova natureza, a qual recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo, alcançada por Ele na cruz do Calvário. Então, ao ouvir das palavras de Cristo, no verso 25, palavras que o próprio Senhor Jesus pôs na boca de Paulo, dizendo: deixa a mentira, olhe para si mesmo e não diga, eu não sou mentiroso. Diga, eu minto. E preciso que o Espírito opere poderosamente consciência desta verdade em mim, para que a verdade de Cristo habite tanto na consciência quanto nos meus lábios. Talvez alguém pergunte: mas por que mentimos? E muitos responderão exatamente mentindo, falando das circunstâncias. Não, mas eu não queria dizer aquilo, fui obrigado a dizer isso e tal, foi o outro que me levou. Enganos, falsidades, mentiras. O apóstolo nos diz então que nós mentimos por causa da corrupção que há em nosso coração e pelo desejo que ainda reside dentro da nossa alma de satisfazer os desejos e todos os intentos cheio de luxúrias que ainda habitam em nós. Por isso, deixe a mentira, porque isso é algo dos incrédulos, dos pagãos, não é dos crentes. Nós mentimos porque queremos agradar a nós mesmos. Nós mentimos porque nós queremos agradar os outros. Nós mentimos por cobiça. Nós mentimos por malícia. Nós também mentimos por temor de homens. Mentimos no trabalho, mentimos na igreja. Não podemos esquecer que a palavra nos diz que o pai da mentira é Satanás. E por isso o apóstolo diz: deixe cada um a mentira, pois vós não sois mais filhos de Satanás. O diabo, nosso arqui-inimigo, conhecendo nossa fraqueza, também nos ajuda a mentir, nos proporcionando ocasiões e até muitas vezes pondo nos nossos lábios a própria mentira. Entretanto, a palavra de Deus é: deixe cada um a mentira. Não é justifique-se da sua mentira, mas é abandone-a por completo. A mentira ou a falsidade
ela tem o poder de trazer infâmia, descrédito e desgraças ao seio da igreja. Veja como é interessante, e isso é para nós nos autoavaliarmos. Será que nós temos de fato, se fizéssemos uma prova de confiabilidade, será que nós iríamos expor coisas íntimas e particulares nossas para qualquer pessoa da igreja? Lógico que não, todo mundo vai dizer que não. Mas tem algo de errado? A Bíblia diz que nós somos um corpo. Diz que quando um sofre, o outro sofre. Quando um se alegra, o outro se alegra. Diz que todo mundo é remido no sangue de Cristo. E como é que eu não encontro ninguém que eu possa compartilhar alguma coisa íntima de mim? Não tem alguma coisa de errado nesse negócio? Tem. E a razão é simples. A igreja não desfruta daquilo que Cristo alcançou para ela na cruz. Confiabilidade entre os seus membros. A igreja não desfruta daquilo que Cristo conquistou pelo preço do seu sangue, a nossa união. Por um vínculo maior do que o de sangue, que quando você morrer, acaba o parentesco. Mas quando você morrer, aumenta a sua unidade, a sua união com os crentes. A falsidade, mentiras, tudo isso, fofocas, colocam ou trazem ao seio da igreja infâmias, descréditos e desgraças. E é triste, muitas vezes, nas horas de sofrimentos, olharmos para tantas pessoas e não encontrarmos em nenhuma delas alguém que sofra verdadeiramente conosco. Veja, essas coisas põem em xeque a verdade de Cristo. Estas coisas expõem ainda o nível de envolvimento que nós temos com o nosso pecado, com o velho homem. E o quanto nos falta verdadeiramente para usufruir de tantas dádivas que o Senhor Jesus espera para nos entregar. As falsidades, as mentiras, elas também têm o poder de trazer julgamentos da parte de Deus. Não se engane quanto a isso. Nós temos diversos textos que falam sobre julgamentos, eu vou citar apenas 2. Todos conhecem por que Ananias e Safira vieram a óbito. Porque mentiram. Mas será que o mesmo Deus que puniu aqueles irmãos ou membros da igreja com tamanha pena por causa daquela mentira, será que esse mesmo Deus mudou de ideia de lá para cá? E ele agora é meio relativista? Ou será que esse mesmo Deus agora caiu no mesmo erro dos homens de tentar interpretar as falas? Não é bem assim, é porque ele queria dizer assado. Não, meus irmãos. É porque Cristo intercede por nós e dia a dia aplaca a ira divina contra o nosso pecado. Mas em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, depois de descrever a cidade celestial, depois de descrever o ajuntamento dos crentes com Deus, Apocalipse 21, verso 8, depois de dizer que Deus habita com os crentes, o Senhor Jesus Cristo diz à sua igreja a seguinte frase. Eu vou ler esse texto para que nós melhor compreendamos. Apocalipse capítulo 21, verso 8, o Senhor Jesus disse assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a quem mais? Lê a outra palavra aí. E a todos os... O que é que eles vão receber? A parte que lhes cabe será exatamente aquela que arde com fogo e enxofre, a saber,
condenação eterna. É algo gravíssimo. O mesmo Deus que puniu Ananias e Safira naqueles dias, pronuncia-se agora no livro do Apocalipse e diz: ainda que eu lhe deixe viver, caso você permaneça na mentira e aborreça a verdade, no dia do juízo não haverá salvação. É algo que deve nos deixar estarrecidos, porque nós temos aprendido com o mundo que a mentira não é algo tão grave assim. Mas é, meus irmãos, porque a mentira ou a falsidade nada mais é do que uma violação da lei de Deus, da sua vontade eterna. Nada mais é do que dizer a Deus: eu aborreço o padrão de vida que o Senhor quer para mim e continuo com o meu padrão de vida que Satanás quer para mim. Nós temos que ter cuidado com isso. É algo terrível, é algo sério. Nós não podemos tratar isso como algo de só menos. Pelo contrário. Pelo contrário. Os crentes não devem mentir. É o que diz o apóstolo Paulo. No mundo antigo havia um ditado muito comum entre os pagãos. Ainda hoje ele é verdadeiro na boca dos falsos e mentirosos, não na nossa. E o ditado era assim: mais vale uma mentira vantajosa do que uma verdade danosa. E veja se nós às vezes não copiamos esse ditado na nossa vida. Mais vale uma mentira vantajosa do que uma verdade danosa. Às vezes discutimos com as nossas esposas, no caso dos maridos, e vice-versa, e somos achados negando a verdade para não sermos confrontados acerca do nosso pecado. O que nós estamos fazendo? Mentindo para obter vantagem. Cada uma destas coisas deve ser abandonada por nós. E aquele que irá examinar as práticas e a mudança do nosso ser é alguém que não dorme e que está em todo e qualquer lugar. Por isso, a verdade é dos crentes, a mentira dos incrédulos não é nossa. Então, se você tem problema com falsidade, com mentira, dobre os seus joelhos e em lágrimas profundas peça a Cristo que o Espírito opere poderosamente no seu coração e habilite você a falar como realmente deve falar, como um filho de Deus. Mas Paulo diz mais, ele diz: fale a verdade. Primeira ordem, abandone a mentira. Segunda ordem, fale a verdade. Falar a verdade é exatamente aquilo que é apropriado para a nova humanidade, criada segundo Deus, em verdade, em justiça, conforme o verso 24 do capítulo 4 de Efésios nos descreve. Falar a verdade deve ser o cotidiano da vida cristã. A mentira tem que ser um tropeço, mas muito raro. A verdade deve ser aquilo que deve habitar no nosso coração. E quando Paulo diz fale a verdade, ele está citando a profecia de Zacarias, capítulo 8, verso de número 16. O Senhor, por boca do profeta Zacarias, prenunciou o que aconteceria de diferente quando homens e mulheres fossem visitados pelo seu Espírito, fossem alcançados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, fossem de fato transformados. O profeta Zacarias, capítulo 8, verso 16, então a profecia de Deus é esta: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo,
executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. A profecia que Deus pôs na boca de Zacarias foi esta: quando o meu filho vier e der sua vida pelo seu povo, e o Espírito aplicar a palavra ao coração do povo, uma coisa será vista diante de todos os povos na terra, qual? A verdade habitará em seus lábios, e eles falarão a verdade. A verdade é o que deve estar nos nossos lábios. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo advertiu seus discípulos dizendo: a fala dos crentes é sim ou não. Qualquer coisa fora disto é duvidosa, é falsa, não provém de mim, mas do maligno. Falar então a verdade é a realidade, deve ser a realidade dos nossos relacionamentos dentro da igreja, na nossa vida de um modo em geral. E a razão é simples. Paulo disse: vocês têm que falar a verdade, primeiro que vocês já foram transformados em Cristo, conforme os versos anteriores, e em segundo lugar, porque há um pacto entre vocês. Há um pacto entre nós. Há uma aliança entre nós. Ele diz: fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Há um pacto. Há uma aliança. Há algo que nos une. Há algo que nos ajunta de modo inseparável. E o apóstolo diz: é por esta razão que vocês devem falar a verdade. Porque a mentira, ela vai envenenar a comunicação dos crentes para com os crentes. E ela vai tornar o ambiente da igreja, onde Cristo habita, num ambiente propício para suspeitas. E o Senhor Jesus Cristo não está nas suspeitas, mas na verdade. Falar a verdade implica em ter comunhão uns com os outros. Falar a verdade implica em santificação nos nossos relacionamentos. Falar a verdade implica em confiança mútua entre nós. Confiança mútua dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Agora, imagine você, se eu e você temos coragem de mentir para as pessoas que enxergamos, se eu e você temos coragem de mentir para o esposo, para a esposa, para os filhos, para o pastor, para os presbíteros, aí eu lhe pergunto: você não tem coragem de mentir para Deus? Não, Deus eu não vou mentir não, pastor, está mentindo, porque mente para Ele também. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, os versos 20 e 21, diz assim: se você não ama o seu irmão a quem você vê, pega na mão, abraça, cumprimenta. Se você não ama a ele, mas diz que ama a Deus a quem não vê, só tem uma palavra para descrever você. Qual? Você é um mentiroso. É um mentiroso. Por isso, a palavra apostólica é: falem a verdade. Porque se nós cultivarmos a verdade nos nossos relacionamentos interpessoais, certamente também seremos verdadeiros com o nosso Deus. Mas se temos a audácia de mentir para quem nós vemos, não haverá barreira que nos impeça de mentir para quem não vemos. A mentira, então, apunhala as partes vitais do corpo de Cristo. A mentira é como uma facada certeira no coração do corpo de Cristo, a igreja.
impede que os relacionamentos cresçam em comunhão, compreensão e confiança. Suscita dos crentes que encontrem nos incrédulos o que não encontra na casa de Deus. E pior, da mesma maneira que agimos com aqueles que estão ao nosso lado, agimos com o nosso Deus. Por isso a ordem é: fale a verdade. Tão somente fale a verdade. E como é que você vai falar a verdade? Existem pessoas que se vestem de uma capa de sinceridade para agredir os outros. Não, mas eu sou assim, eu digo a hora que eu quero. Isso não é a verdade. Isso é grosseria. Como devemos falar a verdade? Então o apóstolo Paulo nos ensina como iremos falar. Ele diz: falem a verdade porque vocês são membros uns dos outros. Ou seja, verdade igual a amor, verdade é igual a amar. Então, amar e falar a verdade é a mesma coisa. E se nós amamos, então nós iremos edificar, iremos corrigir e iremos consolar. Só existem essas três coisas que nós precisamos na vida. Se nós se bajular, puxar saco, é do mundo. Na igreja só existem três coisas: edificar, corrigir, somos pecadores, consolar, sofremos. Eu queria tanto que me agradasse. Não, então você está no lugar errado. Vai para o teatro, que aí lá você é agradado. Na igreja você vem para agradar o Deus que te salvou. Então, amar implica em três ações: edificar, corrigir, consolar. Como é que você vai falar a verdade? Dessa mesma forma: para edificar, para corrigir, para consolar. Não ter esse negócio de eu sou assim, vou ser assim. Não, ninguém tem a síndrome da Gabriela. Ninguém tem permissão para maltratar, ofender ou ferir alguém sob o argumento de que eu falo a verdade. Porque a verdade, revestida do amor cristão, visa edificar, corrigir e consolar. Vou lhe dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, Sabedoria de Deus, capítulo de número 15, verso de número 1. O Espírito Santo colocou nos lábios de Salomão a seguinte verdade. Ele disse: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Preste atenção no que esse verso nos ensina. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por que resposta branda? Porque havia uma contenda entre duas pessoas. E alguém falou a verdade para o outro, ou respondeu a verdade a outro. De que maneira? Com fúria, com arrogância, com orgulho, com soberba? Não. Com brandura, com amor. O texto então disse que foi desviado o furor. O que é que aconteceu? Houve correção no comportamento daquela pessoa. Corrigir. Então, falar a verdade implica em amar. Amar implica falar a verdade. A verdade visa edificar. Você vê alguém que está fazendo algo errado, você vai falar com ele, a fim de que ele mude a sua forma de agir para continuar crescendo, edificar. Tem alguém pecando, você vai corrigi-lo, porque tal coisa o levará à ruína e destruição. Está alguém sofrendo pelos seus próprios pecados ou dos outros, com a verdade nós iremos consolar. É assim que devemos fazer.
É assim que devemos falar a verdade. O apóstolo Paulo então diz, quando ele diz que somos membros uns dos outros, ele então diz que esta verdade deve se entranhar em todas as áreas da igreja e em todas as nossas ligações, porque todos estamos dentro do corpo de Jesus Cristo. Então, deixe a mentira e todo tipo de falsidade, desde aquele que você fala até aquilo que você sente, e haja com verdade, fale a verdade, porque é assim o procedimento do crente, de alguém transformado por Cristo. Nos versos 26 e 27, ele vai abordar então agora um outro assunto tão importante quanto falar a verdade. Ele então vai dizer aos crentes, cuidado com a ira. Cuidado com a ira. Paulo vai falar sobre o pecado da ira no coração dos crentes. E é verdade, eu preciso instruir os irmãos de que a Bíblia fala sobre a ira justa e a ira santa. A ira justa e a ira santa nascem de um coração zeloso para com Deus e com a fé cristã. Você tem exemplos disso? O apóstolo Paulo chegou em Atenas, capítulo de número 18, se não me falha a memória, de Atos dos Apóstolos, e diz o texto que Paulo ficou, irou-se no seu espírito, dado à idolatria e toda a feitiçaria e toda a promiscuidade e toda a desgraça que havia naquela cidade. Ninguém fez nada contra ele. Sua ira foi movida por um zelo santo para com Deus e com a fé cristã. Então, vou ajudar. Quando é que você vai se irar de modo santo? Quando você se sentir ofendido por algo que ofende a Deus. É assim que é a ira santa. Quando você se sentir ferido, magoado, machucado por algo que ofende a Deus. Isso é ira santa. Devo também advertir aos irmãos a não confundir aquela ideia de ira santa quando a gente vê alguma desgraça acontecer com alguém e a gente se ira, mesmo que aquilo não aconteça conosco. Não é ira santa, tá? É porque existe uma simpatia, uma compatibilidade de acontecimentos. Talvez nós já passamos por alguma das coisas que nós estamos vendo, não pudemos reagir lá atrás e agora nos encontramos em posição de nos indignar. Então isso não é ira santa, porque está sempre relacionada com defender o nosso próprio bem, o nosso próprio ser. A ira santa é tão somente quando nós sofremos por aquilo que ofende a Deus, o pecado. O texto então nos diz, a ordem apostólica é: irai-vos e não pequeis. Paulo diz que esse pecado ele é extremamente perigoso, ele é inflamável. É um negócio misterioso, que começa com fagulhas muito pequenas e de repente labaredas enormes começam a ser vistas. Então a ira é um pecado terrível, perigosíssimo, inflamável. E o apóstolo adverte aos crentes: cuidado com a ira. A ira tem o poder de abrir os caminhos do seu coração para Satanás trilhar. Por isso o verso 27 ele diz: não dê lugar ao diabo. É não dê, ou seja, é você que dá lugar a ele. Não dê lugar a Satanás. A ira abre caminhos para Satanás trilhar o nosso coração. A ira abre caminhos para que a doutrina e o caminho do próprio Senhor Jesus Cristo, o modo de vida, sejam caluniados
pelos de fora, quando observam atos e pecados nossos. Então o apóstolo diz: irai-vos e não pequeis. Cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado. Paulo aqui usa duas palavras gregas para se referir à ira. Não é a mesma palavra. No português só há uma palavra. Mas no grego há duas palavras para descrever a ira. Na primeira, quando ele diz irai-vos e não pequeis, ele fala de alguém que está irado, o estado irado, o estado de estar irado. Mas é controlado, imediatamente ele é detido, o coração é imediatamente freado e o Espírito opera e aplaca a ira. Mas quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, que é uma ira continuada, essa ira, a palavra que ele usa, o seu significado é algo violento. É algo violento. Por isso ela é permanente ou permanece. E a razão é simples para o uso das duas palavras e para a mudança de uma pela outra. É porque nós ainda somos pecadores. E por esta razão o apóstolo diz: é verdade, vocês vão se irar ao longo da vida, ficar em estado de ira, é verdade. Mas não é para se deixar, ou não é para se entregarem a este pecado da ira. Não é para se entregarem à ira e cometerem pecado. Não é para fazer isso. É para imediatamente pôr freio à ira e tratar dela de modo imediato. Às vezes a gente se desculpa, né? Porque pecamos contra alguém e diz assim, eu estava virado. Pois é um pecado duplo. Pecou porque pecou e pecou porque está virado. E a ira é um pecado. Não. A palavra apostólica é: Deus sabe que vocês, como homens e pecadores, ainda irão se irar ao longo da caminhada cristã. Porém, Deus tem dado pelo Espírito e pela palavra instrumentos para barrar essa ira. E a responsabilidade minha e sua é não nos entregarmos ao pecado da ira. Por isso o apóstolo adverte e diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa expressão, não se pôr o sol sobre a vossa ira, é tomada do Antigo Testamento. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 24:15, Deus vai dizer que o jornaleiro, a pessoa que trabalhava alugada para outros, deveria receber o seu salário antes do pôr do sol. Então, Deus estipula um tempo limite para se fazer algo. E se passasse para o outro dia e a pessoa não pagasse, a pessoa que trabalhou para ele de má vontade, era passivo de ser punido pelo Senhor. Então Paulo está tomando essa expressão temporal do Antigo Testamento e diz a nós o seguinte: por que você quer manter o pecado por mais tempo no seu coração? Por que é que você quer continuar irado, enfurecido, quer sair do estado que ainda se controla para um estado que não haverá controle? Por que é que você quer fazer isso? Então a palavra apostólica é: não faça isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira deve ser evitada. O pecado da ira deve ser evitado. E a única segurança que você tem para lidar com esse negócio é não deixá-lo crescer dentro de você. Quando ela ocorrer, que seja breve,
imediatamente aplacada, expelida, jogada fora. Não pode permanecer em você. Se você preferir deixar a ira no seu coração e ultrapassar a palavra de Cristo, e o sol se pôr sob sua ira, imediatamente nascerão dentro do seu coração ressentimento, amargura, ódio e dureza de coração, que é exatamente não querer perdoar. Por esta razão, o apóstolo adverte e diz: meus irmãos, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não permita que ela se torne violenta, fora de controle. Não peque contra Deus. Irou-se, controle-se e expulse esse negócio de dentro de você, a fim de que você não peque contra o Senhor nem contra o seu próximo. Eu vou para o verso 27 e depois eu vou falar sobre como podemos evitar a ira, porque os dois versos estão conjugados. Então o apóstolo diz: nem deis lugar ao diabo, nem se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Tem crente que dá lugar ao diabo. Não é possessão demoníaca, mas é porque o caba pega o coração e entrega na mão do miserável para ele manipular do jeito que ele quiser. A palavra apostólica é simples: não deem lugar ao diabo. Por que razão? Porque Satanás, nosso inimigo, conhece e sabe que nós somos fracos. E ele é um indivíduo perseverante. Pense se existe uma qualidade para Satanás, é esta: ele é perseverante. E ele persevera ao seu redor e espreita todos os dias da nossa vida, a fim de nos encontrar prontos a explodir. E quando isso acontece e explodimos, ele então ganha o seu dia e traz todo tipo de podridão ao nosso coração. Ódio, amargura, ressentimento, não queremos perdoar, nos julgamos ser melhor do que Cristo, que deu sua vida por pecador. Imagine eu ir falar com alguém que pecou contra mim: você é doido, pastor? Todo tipo de miséria é operado no coração do crente quando ele decide ultrapassar um limite que Jesus estabeleceu, e quando ele decide prosseguir na sua ira. É um banquete para Satanás. É um banquete. Então, não dê lugar ao diabo. Não interessa onde, quando e com quem você se ire. O princípio bíblico é o mesmo. Irou-se brevemente, aparte-se da sua ira. Jogue-a para longe de você. Corra para Cristo. Caso contrário, você estará em maus lençóis e fará coisas das quais se arrependerá amargamente. Dirá coisas que desejará nunca ter dito, mas não poderão mais ser apagadas. Ofenderá o seu Cristo, o seu Salvador. Como então podemos controlar a nossa ira? Paulo nos dá 3 conselhos nesses 2 versos. Em primeiro lugar, ele diz: não peque. Simples assim, não peque. Tem vontade de dizer coisas? Não diga. Morda a língua. Acho engraçado que quando o patrão chega e humilha a gente, dá, o cara fica calado para não perder o emprego. Quando é com os outros, ele dá um de macho e não... Não, meu irmão, maior do que o seu patrão é Cristo. Então, morda a língua. Não peque. Simples. Fique calado, se sentir vontade de dizer algo.
Porque pior do que perder o trabalho é não ter parte com Cristo no seu reino. Então, fique calado, simples, não peque. Essa é a primeira coisa, é o que Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Segunda coisa, Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não conserve a sua ira por mais de um dia. Eu estou usando uma expressão retórica, por mais de um dia, porque você não deve conservá-la por tempo nenhum. Mas se vai conservar, que seja pelo menos por um dia. Não conserve a sua ira por muito tempo. Quanto mais tempo ela encontrar abrigo no seu coração, mais azedo se tornará o seu espírito. Quanto mais tempo a ira encontrar morada em você, fique certo, você odiará os céus, porque estará buscando justiça própria e terá coragem de passar por cima de Cristo, como aqueles homens fizeram quando o crucificaram. Tão somente para defender o que você acha que é bom para você. Cuidado. Ore a Cristo. Derrame-se em lágrimas se você é um irado. E diga a Cristo: Senhor, misericórdia. Não bote desculpas na sua ira. É o trânsito, é a falta de dinheiro, não. Somos nós. Apele a quem tem poder de transformar coração, para que ele mude o coração. Então não conserve a sua ira. Terceira coisa, não dê lugar ao diabo. E aí, a arma que pode vencer essa espreitada de Satanás contra nós, tentando tomar lugar ou controle do nosso coração, está exatamente em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, o apóstolo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Jesus Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo diz: Satanás nos espreita a fim de ter vantagem sobre nós. Qual é essa vantagem, pastor? Que o desígnio dele seja o que habite o nosso coração, de não perdoar. Então Paulo diz: perdoe na presença de Cristo, porque esta é a única maneira de anular Satanás, de refrear a ira e de barrar os seus efeitos. É o perdão, é a reconciliação. Caso contrário, Satanás está em vantagem e o seu desígnio agora mora no coração do crente. Se fizermos estas três coisas, com o auxílio do Espírito, nós venceremos o pecado da ira e Satanás. Então não pequem se ficarem irados, não deixem que a ira fique muito tempo no seu coração e corra imediatamente a reconciliar-se com quem te ofendeu. É desta maneira que nós anulamos Satanás, seus intentos e a sua possibilidade de levar vantagem sobre nós. Eu vou parar por aqui, por causa do nosso tempo, mas domingo que vem nós continuaremos. Esse é um texto extremamente aplicativo e por esta razão ele é um texto fácil de compreensão, mas é necessário
tratarmos com todos os detalhes dos quais o apóstolo quer que nós tratemos. Nós vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça e opere em nós. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra maravilhosa e santa que nos mostra tua vontade e o desígnio do teu Filho, a revelação do Espírito, mas também nos mostra a radiografia de como estamos no nosso coração, nos faz saber que ainda precisamos, pelo auxílio do Espírito, usando os meios de graça, tua palavra, o culto, os sacramentos, lutar contra o pecado que ainda é em nós, corrupção que ainda reside em nós, e trabalharmos arduamente, ó Deus, assistidos por Ti, para que haja de fato mudança de alma, o despir do velho homem e o vestir-se do novo homem. Nós te damos graças porque a Tua palavra nos mostra a verdade. E agora, Senhor, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo que temos mentido para o Senhor e para os homens, temos nos irado, inclusive, contra o Senhor quando não queremos fazer a Sua vontade. Tem misericórdia de nós. Perdoa poderosamente cada uma destas ofensas e aplica o sangue de Cristo a nós. E dê-nos, ó Deus, aquilo que é tão desejado por nós, viver de fato a vida nova que Cristo nos assegura. É bem verdade, lutando contra o velho homem, mas tendo vitórias, vencendo. Não nos deixe cair no comodismo, no conformismo, mas opera poderosamente em nós, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e nos ajude, Senhor, a viver segundo a Tua vontade santa, viver segundo o Teu querer. Opera no seio dessa igreja, da nossa igreja, que nossa igreja alcance patamares de comunhão, de união, de confiança invejáveis, a ponto, Senhor, de podermos verdadeiramente, nos momentos de qualquer tribulação, sem escolher ninguém, tão somente podermos nos abrir, confiar o coração a qualquer um e poder compartilhar as dores, as lutas, as desventuras da alma. Que assim nós experimentemos momentos como este, de grande avivamento no nosso meio, no nosso seio, de temor para com o Senhor, de tremor para com o Teu Filho, com o Espírito, com a palavra. Vem, Senhor, opera essas maravilhas em nosso ser, modifica, muda-nos, tira toda falsidade de nós, ajuda-nos a falar conforme a palavra, pela palavra que é a Tua verdade. Dá-nos controle, domínio próprio dos nossos sentimentos, das situações, para melhor honrarmos o Teu Filho, para melhor testemunharmos a este mundo da ligação que temos com Cristo e da obra que Ele operou em nós. Sê conosco. Em nome de Cristo, abençoe-nos e ouve a nossa súplica. É o nosso desejo, o qual expomos a Ti, nosso Pai, na pessoa de Teu Filho, nosso Redentor. Em nome dEle oramos. Amém.